e agora chegamos na deglutição. Olha só, o que eu tenho aqui? Primeiro, o bolo alimentar. O que mais eu tenho? Aqui em cima, a língua. O que mais? Palato duro. Se eu tenho palato duro, eu também tenho aqui o palato mole. Embaixo do palato mole, a úvula. Perfeito. Descendo um pouco mais aqui, ó, essa região é uma muito importante, a faringe, onde eu tenho a naso, a óreo e a laringofaringe, tá? Continuando. Essa é uma estrutura muito importante, a epiglote. Por curiosidade, essas são as cordas vocais. E aqui é a via aérea superior. Estamos apontando a traqueia. Muito bem. O alimento, o bolo alimentar, ele vai sair da cavidade oral, a língua vai empurrar ele vai cair na faringe. Na faringe, ele vai ter que atravessar um esfíncter, o esfíncter esofágico superior, para que ele possa cair no esôfago. Esse é um cenário muito importante para nós, ok? Essas estruturas agora serão detalhadas ou utilizadas nesse processo que chamamos de deglutição, esse mecanismo. Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer, vamos pela fase que é a fase voluntária, é uma fase que de fato eu tenho controle. Quando o alimento ou o bolo alimentar está pronto para ser engolido, iniciamos os mecanismos da deglutição, através das seguintes ações. Então, depois que eu mastiguei aquele alimento, triturei, misturei com a saliva e transformei o alimento no bolo alimentar, que já é mole e flexível, esse bolo alimentar está pronto para ser engolido. Iniciamos assim a deglutição. O que vai acontecer primeiro nessa fase que inicia a deglutição? Olha que interessante. Eu vou em cada fase enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Você pode depois analisar do primeiro evento até o último, as 3 fases acontecendo. 1. Após a mastigação, a língua empurra o bolo alimentar para trás. Então, olha só, após a mastigação, a língua aqui vai empurrar o bolo alimentar para trás, direcionando para a faringe. Gente, olha que legal. Quando a língua ela empurra, ela contrai esse bolo alimentar para trás, ela envia ele para essa parte que é a orofaringe. Aqui em cima é nasofaringe, aqui embaixo é a orofaringe. Por isso que eu fiz as estruturas anteriores naquela figura de apoio, tá? Porque aqui eu não vou ficar mais apontando e escrevendo as demais estruturas. Senão eu iria poluir muito e seria mais difícil de você entender, tá? Então, o primeiro evento, após a mastigação, a língua empurra o bolo alimentar para trás, direcionando para a faringe. Chegou na faringe, para ser mais exato, na orofaringe. A partir desse ponto, o processo torna-se automático e não pode ser mais interrompido. Essa é a fase voluntária. Ela acabou aqui. É basicamente a língua trazer o bolo alimentar, que foi preparado pela mastigação, na sua faringe. E agora? Vamos para a segunda fase. Então, esse foi o primeiro. Agora teremos por isso que eu vou deixar em cinza, já vi ela. Vamos colocar agora a segunda fase, que é a fase faríngea. Vamos colocar uma outra figura que representa os eventos. Olha que interessante. Fase faríngea. Após o bolo alimentar entrar na faringe, inicia a fase faríngea, que é involuntária. E o bolo alimentar, o que ele vai fazer? Nessa região da faringe, ele vai estimular receptores que ali existem, fazendo com que eles possam enviar impulsos nervosos através do trigêmeo e do glossofaríngeo, que são 2 pares cranianos, né? O 5º par é o trigêmeo e o 9º par é o glossofaríngeo, até o nosso centro da deglutição, que fica onde? No tronco encefálico. Então olha só que interessante, imagina que quando o bolo alimentar ele chega, ele estimula esses nervos, né, neurônios sensitivos localizados dentro desses 2 nervos, fazendo com que um sinal suba até o seu cérebro, até o seu tronco encefálico, estimulando um centro que ali existe,
que é o centro da deglutição. E aí, esse centro da deglutição, ele faz o que então? Ele processa esse sinal e envia um comando motor de volta. E esse comando motor de volta, esse neurônio eferente, ele volta também pelo trigêmeo, também pelo glosso faríngeo, mas também pelo vago e o hipoglosso, mais dois pares cranianos. E esses sinais motores executam as seguintes ações. Vamos lá. Qual ação? Que vai ser o nosso segundo evento, né? O primeiro foi a língua trazer para a faringe. O que vai acontecer aqui então? A língua, ela vai elevar. Então, eles elevam a língua contra o palato. Olha aqui, o palato duro, a língua ela vai se elevar contra o palato duro. Essa foi a primeira ação. Por que isso é tão importante? Quando eu elevo a língua contra o palato duro, esse bolo alimentar ele não pode ter mais o retorno para a cavidade oral. Ótimo, eu quero mandar ele para o esôfago. Ele não pode retornar para o ponto de origem. Então, com isso, com esse movimento da língua pressionando o palato duro, eu fecho essa possível saída. Outra ação do centro da deglutição. Eleva também o palato mole, eleva o palato mole. Olha como o palato mole estava aqui, baixo, e olha o tanto que ele subiu. E também eleva a úvula, palato mole e úvula. Então, ó, ergui palato mole, ergui úvula, e com isso eu evito o refluxo do bolo alimentar para a cavidade nasal. Terceiro evento. Perceberam como o processo, olha como é bem desenhado. É um mecanismo muito inteligente. A língua fecha a cavidade oral. Palato mole e úvula fecha a cavidade nasal. O alimento também não vai para a cavidade nasal. Eu estou só fechando, hein? Eu vou fechar mais uma possível rota. Se esse alimento erra, pode até matar. Então, quarta ação aqui, do centro da deglutição. Eles também fecham a epiglote. Por quê? Olha só, vamos dar um zoom aqui na epiglote. Olha como a epiglote estava aberta, né? Lembrando que a parte da frente é via aérea, traqueia, parte de trás via digestiva, esôfago. Eu quero mandar para a parte posterior. Por isso, que olha só que interessante. A epiglote, ela fechou. Olha como ela estava antes e olha o movimento, tum, 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 fecha a epiglote. Com isso, eu não tenho o alimento entrando na minha via aérea. Essa, quem sabe, é a função mais importante da deglutição. Para que eu não tenha aqui uma aspiração, vá para a via aérea, bronquíolo, pulmão, e eu podia ter uma pneumonia aspirativa. Os três eventos, elevar a língua, elevar o úvula e palato mole e fechar a epiglote, garante que, olha, só existe agora uma rota. Só existe um ponto de saída. Ainda é fase faríngea. Olha como essa fase faríngea é complexa. O outro evento dela é qual? O centro da deglutição também vai relaxar o esfíncter esofágico superior. Então, olha o que vai acontecer. Vai relaxar o esfíncter esofágico superior, que está nessa região, favorecendo, então, o único ponto de saída, que é empurrar o bolo alimentar que chega agora no esôfago. Ele chegando agora no esôfago, eu finalizo a fase faríngea e inicio a fase esofágica, também voluntária. Então, olha só, essa é a figura que nós vamos utilizar. Aqui é um texto de apoio. Vamos lá. Fase esofágica. Esta fase começa quando o bolo alimentar entra no esôfago e é movido em direção ao estômago por um peristaltismo esofágico, que ocorre em 3 etapas. Vamos lá. Vamos subir um pouquinho. Vamos imaginar que eu cheguei a nível de esôfago e eu tenho aqui o primeiro terço do esôfago, que é músculo esquelético. Lembra que primeiro terço é esquelético, o segundo e o terceiro basicamente são músculos já lisos, tá? Olha que interessante. Vamos lá. O próximo evento, o sexto nosso. O primeiro terço do esôfago é músculo esquelético. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter ondas peristálticas que são controladas principalmente pelo glosso faríngeo e pelo vago. Essa inervação vai fazer o quê?
vai contrair segmentos apicais e relaxar segmentos receptores. Lembra do peristaltismo? Contrai atrás do bolo alimentar, relaxa onde ele está, e assim eu vou empurrando o bolo alimentar em direção do estômago. Essa foi o primeiro evento da fase esofágica. Depois que saiu do primeiro terço, que é músculo esquelético, vai alcançar então os próximos terços. Os dois próximos terços, que são inferiores, já é músculo liso. Então, o que vai acontecer aqui? 2 terços inferiores do esôfago, músculo liso. O peristaltismo aqui, ele vai ser gerado tanto por sinais de vago e glossofaríngeo, mas, como já existe o músculo liso, eu aprendi que ali também já existe plexo entérico. Sistema nervoso entérico. O plexo mioentérico, para ser mais exato. Por isso que o peristaltismo aqui, onde tem músculo liso, ele é gerado por circuitos neurais do sistema nervoso mioentérico e também pelo nervo glossofaríngeo e pelo vago. Então, esse controle do primeiro terço, basicamente, ele é neural. Neural envolvendo aí neurônios que surgem do encéfalo. Enquanto que esse controle do segundo e do terceiro terço, dos terços inferiores, ele é tanto entérico pelos plexos, quanto um controle à base de nervos que vieram do encéfalo. Muito interessante, né? E agora? Esse foi o sétimo. O que vai acontecer? Estamos aproximando o bolo alimentar do estômago. A cereja do bolo. Vou usar essa figura aqui, olha que interessante ela. O que vai ter aqui então? A entrada no estômago. Enfim, está terminando a deglutição. À medida que o bolo alimentar se aproxima do estômago, o esfíncter esofágico agora inferior, ele vai relaxar, permitindo a entrada no estômago. Então vamos lá? O que vai acontecer? Quando o bolo alimentar chega próximo do esfíncter esofágico inferior, ele abre, ele relaxa. E com isso o peristaltismo empurra o bolo alimentar, que cai principalmente no fundo do estômago. E o estômago também vai ter um papel. Ele vai receber. Além disso, olha só, o estômago e o duodeno também relaxam em antecipação, preparando-se para receber quem? Esse bolo alimentar. A deglutição é um mecanismo tão engenhoso, tão perfeito, tão delicado, que ao mesmo passo que o bolo alimentar vai entrando no estômago, saindo do esôfago, esse estômago vai relaxando para receber de maneira mais suave aquele alimento. É um cenário muito complexo. É um cenário muito, mas muito perfeito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, pegar esse cenário que eu coloco completo aqui, da fase voluntária para a fase faríngea e a esofágica, e aplicar ele na clínica. Um dos processos, uma das fisiologias, uma das funções que aqui aconteceu foi o relaxamento e depois o fechamento do esfíncter esofágico inferior. É o esfíncter esofágico inferior que finaliza o reflexo da deglutição. Porque quando ele abre, ele traz o bolo alimentar de fato para o estômago. Ele é muito importante. E ele é mais importante ainda depois que finalizou essa deglutição, que todo o bolo alimentar ganhou o fundo do estômago, ele tem que fechar. Por que ele tem que fechar? Porque aí o estômago vai começar a ter a sua motilidade, as suas ondas peristálticas de mistura. E se o esfíncter permanece aberto, aquele conteúdo ácido que o estômago criou, por refluxo, volta para o esôfago e causa lesão no esôfago. Então, olha como esse esfíncter ele é importante. E já que eu aprendi a sua fisiologia, vamos agora abrir as cortinas e aplicar esse ponto na clínica. Olha só, passo a passo. É uma das animações fisiológicas clínicas aqui, uma das mais legais desse curso. O que eu tenho aqui?
Vamos colocar o estômago dela, tá? É uma parte muito importante que eu quero aplicar na clínica. No final do esôfago eu tenho um esfíncter aqui, tenho o estômago e aqui eu tenho o esfíncter esofágico inferior, tá? Esse é o duodeno. O que vai acontecer aqui? Vai ter algum problema que esse esfíncter não vai fechar bem após a deglutição, tá? Já que é uma gestante, eu coloco aqui o útero, eu coloco aqui esse bebezinho que está quase pronto para nascer e eu vejo algumas camadas do útero, tá? A camada mais externa, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar. Vamos lá. A camada mais externa é o endométrio. Após ele, a mais espessa é o miométrio. E a que envolve o útero é o perimétrio. Então, todos esses constituintes formam o útero. Guarda uma muito importante aqui, ó, a mais espessa, músculo liso, o miométrio, essa aqui. O que mais eu tenho aqui? Eu também tenho, lá embaixo, a placenta, que mantém a vida desse feto. E aqui embaixo eu tenho o canal vaginal. Só para que você entenda um pouco desse cenário, tá? Vamos lá. O que vai acontecer primeiro? O evento 1. A placenta, ela secreta um hormônio muito importante, que é a progesterona. Essa progesterona, ela começa a ser secretada pela placenta a partir aí do 3º mês, tá? Antes disso, é o corpo lúteo no ovário da mulher que secreta a progesterona. Mas essa progesterona, ela é que mantém a possibilidade de vida, a gestação. Por quê? Porque ela é um hormônio que, olha que interessante, vem aqui, e faz o quê? O relaxamento, a inibição do miométrio. Por que isso é importante? Porque se o miométrio começar a contrair, se o útero dela começar a contrair, o miométrio, que é a segunda camada, faz descolar a camada mais fina, que é o endométrio, onde está implantada a placenta. Então a placenta, olha que interessante, arrumou um jeito de se preservar. Ela secreta um hormônio que desliga o miométrio que poderia causar um aborto. Então, essa é a função da progesterona. É um hormônio que adora inibir musculatura lisa. Ela precisa fazer isso. Totalmente diferente de uma ocitocina, que vai chegar lá na época do parto, que contrai o miométrio. Progesterona inibe o miométrio. Ocitocina faz ele contrair, tá? Mas nesse caso aqui eu quero apenas a inibição. Muito bem. Se no corpo dessa gestante, principalmente a partir do 3º mês, começa a ter um boom de progesterona, que inibe músculo liso para não ter aborto, essa progesterona não vai agir apenas no músculo liso miométrio. Eu tenho músculo liso em várias partes do corpo dessa gestante. Por exemplo, nos vasos, nas veias. Por isso que a gestante dilata a veia e tem edema de membro inferior. Mas eu tenho músculo liso também em outra região que tem tudo a ver com a nossa aula. Eu tenho no estômago. Na verdade, entre o estômago e o esôfago. Eu tenho um músculo liso muito importante aqui, que é o esfíncter esofágico inferior. A placenta, quando secreta a progesterona, esse hormônio ele cai na corrente sanguínea e também vai agir no esfíncter esofágico inferior dessa gestante. Ele não escolhe apenas o miométrio. E ele faz o que com ele? Inibe, relaxa. Então, ele vem aqui e relaxa o músculo liso do esfíncter. O esfíncter abre mais. E aí? E aí, quando essa gestante acabou de comer, acabou de ter a deglutição que eu acabei de mostrar, o ácido clorídrico que foi criado no estômago dela começa a ter um refluxo, porque aqui não existe mais o fechamento eficiente. E aí, o que vai acontecer? O conteúdo gástrico cheio de ácido clorídrico vai irritar, dilatar esse esôfago. E ela vai ter aquela azia, ela vai ter o famoso refluxo gastroesofágico. O hormônio que mantém a vida também dá um refluxo para a gestante. É o preço para que a vida possa continuar. Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando, então, por favor,
se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!